O São Paulo acaba de anunciar novo reforço e tem mais negociações agora em andamento, mais coisas rolando envolvendo vários outros nomes. Temos novidades envolvendo também Rian Francisco, Alan, Arboleda, Gaston Ávila e muito mais. Neste vídeo aqui eu trago todas as últimas informações, últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai no botãozinho vermelho inscrever-se e deixa o like. Vão deixando esse likeinho que dá mó moral. Já temos excelentes notícias envolvendo os jogadores já contratados que já estão no elenco do São Paulo Futebol Clube. Luan é um deles, o volante Luan, que tem uma chance de recuperação física, né? Está cada vez mais próximo de estar recuperado. Jogador que foi utilizado pelo Hernan Crespo na temporada passada, na temporada de 2025, com o elenco principal, com o time principal do São Paulo Futebol Clube. Então o Luan, ele é mais um dos volantes que muito provavelmente será utilizado uma vez que ficou no elenco do São Paulo. E ele é um dos últimos jogadores, né, que estão sendo recuperados, que ainda fazem parte do time principal, do time titular do Hernan Crespo, né, do elenco, porque o Crespo ele fala que todos os jogadores ali não tem time titular, é quem estiver melhor, quem estiver mais saudável. E o Luan agora corre contra o tempo para voltar, né, para se recuperar 100%, para poder voltar a trabalhar como jogador do time principal do São Paulo, jogador do elenco principal e poder fazer um bom futebol, uma vez que o Crespo utiliza bastante volantes, né? Crespo utiliza muito meio-campistas e zagueiros. Então o Luan passa a ser peça importante, uma vez que já tem trabalhado bastante com o Crespo, né? Quando esteve disponível, né? Quando estava apto fisicamente, na questão da saúde mesmo para jogar, o Crespo utilizou o Luan bastante. Então o Luan é um da lista que ainda não está pronto para voltar, mas em breve estará disponível. Outros dois são o André Silva e o Rian Francisco, dois jogadores de suma importância para o Crespo, né? André Silva jogava todos os jogos na ausência com a lesão do Jonathan Calleri. E aí o Crespo usava demais o André Silva, jogador da confiança e com números bem razoáveis para atacante, né? O André Silva, ele realmente fez gols com o São Paulo, né? Ele tava ali, ele fazia valer quando ele era escalado. O Crespo propriamente sempre enalteceu e rasgou elogios pro André Silva, lamentou demais a lesão do André Silva e muito em breve poderá contar novamente com o André Silva, algo muito importante neste momento, porque o Hernan Crespo precisa do maior número de centroavantes, atacantes e até mesmo jogadores disponíveis para ele no elenco do São Paulo Futebol Clube. Outro também que volta muito em breve é o Rian Francisco. Tem essa percepção, né? Temos as informações e a percepção, as notícias de que já se esforçam demais e de uma forma tímida já começam a treinar em campo, um pouquinho com bola. Então é uma excelente notícia, né? São os últimos do departamento médico e das lesões mais graves, digamos assim. Sempre tem jogadores, atletas visitando o departamento médico de São Paulo. Tem o Enzo Dias agora, mas das piores lesões, por assim dizer, desde o que aconteceu com o Oscar, que está se aposentando, e o Calleri, que foi uma das piores lesões também, esses daí eram o que dá para entender por serem os mais graves, para finalmente se recuperarem e poderem estar novamente à disposição do técnico Hernan Crespo para já fortalecer o time, o elenco do São Paulo para a temporada de 2026. Galera, o São Paulo tem uma nova joia, né? Um novo jogador que já treina com o clube, é o zagueiro Osório. Já treinou com o time principal e continua sendo um destaque. A copinha, né, está rolando já, a copinha do São Paulo, os meninos, as nossas joias da base, e o Osório é um zagueiro que se destaca demais por sua altura, pela força física, pelas características de zagueiro. E por ele ser um zagueiro, a gente sabe que talvez zagueiro seja a posição preferida do treinador, né, do técnico Hernan Crespo do São Paulo Futebol Clube. E o Osório é um cara que já treinava, já estava no radar, já estava e está no radar do técnico Hernan Crespo para na primeira oportunidade, na primeira possibilidade, fortalecer, né, reforçar o time principal
principal do São Paulo Futebol Clube, o zagueiro Osório, que é um jogador muito promissor, né? Um zagueiro muito promissor, com destaque, está chamando grande atenção. Uma coisa em volta do Osório é que ele pode ser negociado, né? São Paulo negocia rapidamente jogadores da base, né? Com um preço de mercado que para muitos não atrai, né? Os valores que a diretoria vende os jogadores da base do São Paulo não são atrativos, não condizem com valores de mercados que equipes, né, adversárias que fazem no mercado, né? Equipes adversárias vendem jogadores aparentemente, né? Vendem jogadores da base aparentemente muito melhor que essa gestão, essa diretoria do São Paulo Futebol Clube. Então tem essa questão do Osório podendo ser negociado agora pelo seu destaque, já desperta interesse de equipes da Espanha e de outros países, um jogador que está todo mundo vendo crescimento, assim como o Crespo já quer, né, utilizá-lo na primeira oportunidade no time principal. Ele inclusive já treinou com o time principal, o zagueiro Osório. Outras equipes já sabem, né, já tem conhecimento, já tem olheiros para levar jovens talentos, seja de qualquer posição, e zagueiro é uma das posições que o Hernan Crespo mais gosta. Então é isso, Osório muito provavelmente, pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos entendendo, fará uma copinha muito interessante, pode reforçar o time principal do São Paulo a qualquer momento na temporada de 2026, como pode ser vendido para algum clube, como nós estamos acostumados também a ver dessa diretoria. Galera, Gaston Ávila, neste momento uma reviravolta gigantesca envolvendo o Gaston Ávila. Tenho trazido para vocês aqui todos os dias as informações, as últimas notícias envolvendo propriamente o Gaston Ávila, que neste momento tem uma situação emperrada, né? São Paulo estava muito próximo do Gaston Ávila, depois ficou muito distante e agora tem uma grande tendência, uma grande chance do zagueiro Gaston Ávila, canhoto, né? Que outra coisa que o Crespo valoriza demais, porque ele só tem o Sabino, então ele quer outro zagueiro canhoto no elenco. E aí o São Paulo ele teria a volta para conversar, a volta para o Gaston Ávila aquecer de novo as tratativas e as negociações do São Paulo, uma vez que o São Paulo retirou a proposta, é de que seu staff estava basicamente fechado, né, com o Rosário Central, Ajax e Rosário Central. Pelo que nós estamos vendo, não interessa, o zagueiro não interessa de jeito nenhum pro Ajax, né, o detentor dos seus direitos neste momento, não interessa de jeito nenhum, o Ajax quer negociá-lo de todo jeito, e agora nós vemos que o que estava muito certo, né, muito já acertado com o Rosário Central, não acertou tanto assim. Então tem uma grande chance, uma grande tendência do negócio entre Ajax e Rosário Central dar errado, envolvendo o nome do zagueiro Gaston Ávila, que interessa muito para o São Paulo e para o Crespo, e as conversas, já tem até situação de agente apalavrado com o São Paulo, que se der errado com o Rosário, ele vem para o São Paulo, aí é só acertar, né, os detalhes do negócio, os detalhes do contrato para o São Paulo efetivamente fechar a contratação do zagueiro que tanto interessa. E nós temos mais destaques da Copinha, que não... Um dos nomes aqui, na verdade nós estamos já acompanhando os dois, né, que eu vou trazer aqui para vocês, mas um dos nomes não nos surpreende em nada. É o centroavante Paulinho, né? Centroavante Paulinho já fez um gol de cabeça, jogador muito promissor, que já teve flerte grande com o time profissional de São Paulo. Isso é uma coisa muito interessante no técnico Hernan Crespo, porque ele realmente usa a base. Ele não tem medo de usar os jogadores da base, seja até mesmo jogadores de menor expressão, como o Patrick Lanza, né? Que foi negociado, que acabou de sair do São Paulo. O Paulinho agora é um desses jogadores, assim como o Rian Francisco, já pede passagem no time principal do São Paulo, com o que já fazia na base, né, com o que já tinha mostrado, e o Crespo já tinha, né, dado todo o aval, digamos assim, para ele jogar no time principal do São Paulo, um jogador com muita qualidade, né, aparentemente com muita qualidade por sua idade, né, pelo contexto do Paulinho, dá para perceber que ele tem muita qualidade e pode fortalecer e melhorar cada vez mais a técnica, né, do time principal do São Paulo, nas suas características de atacante, de centroavante, que o São Paulo ainda precisa de mais. Verdade, temos a volta do Caleri oficial, né, temos o Rian Francisco e o André Silva
para voltar, esperamos voltar o quanto antes, mas o Paulinho já é uma realidade porque o Crespo trabalha bastante. Ele estava entusiasmadíssimo de jogar com o Rian Francisco. Rian Francisco entrou quase todos os jogos com o técnico Hernan Crespo. Estava numa evolução e numa sequência muito bacana antes de sofrer aquela infeliz lesão, né, aquela triste lesão que ele sofreu. Então isso dá para nós vermos esse panorama muito bacana do Paulinho, que muito provavelmente também, caso não seja negociado de forma imediata, algo que pode acontecer também, tem tudo para fortalecer, para reforçar o time principal do São Paulo agora, pelo contexto atual e pela situação de centroavante que se encontra neste momento no São Paulo Futebol Clube. Outro nome é o TT, né, que fez um gol olímpico, jogador também que está ganhando muito destaque, né, e que muito provavelmente também, caso não seja negociado, já faça alguns jogos no time profissional do São Paulo, com essa questão do Crespo. O Crespo, ele trabalha de forma muito interessante mesclando. Às vezes ele nem precisa tanto de um jogador da base, ele chega e coloca mesmo. Ele prioriza pelo estado físico, estado mental ou estado de saúde um jogador da base do que propriamente um jogador contratado, mas que dá para perceber que é mais velho ou mais experiente. Então nós temos neste momento mais nome, mas nesse vídeo aqui eu tô trazendo para vocês o zagueiro Osório, Paulinho e TT de posições distintas que já ganham grande notoriedade agora com o técnico Hernan Crespo. E galera, São Paulo acaba de anunciar, né? São Paulo faz o anúncio oficial do goleiro Carlos Coronel. Tá feito aí o anúncio, muito bacana a forma como o Carlos Coronel chega e vai jogar, né? Nós vimos várias partidas do Jandrei, né, na temporada passada. O técnico Hernan Crespo, independente da questão do Rafael, de expulsão ou tal, ou lesão, expulsão, alguma coisa nesse sentido que impossibilitaria o goleiro Rafael de jogar, ele colocou em algumas partidas o Jandrei. O Jandrei entrou na Copa do Brasil, tudo bem que ali tivemos um problema com o Rafael, mas ele coloca também goleiro reserva para jogar. Ele é o tipo de técnico que também faz rodízio entre goleiros. Então, Carlos Coronel muito provavelmente jogará várias partidas com o time reserva, né? Em um ambiente, em um cenário que o técnico Hernan Crespo colocar o time para poupar o time para algumas partidas em que os jogadores estão cansados ou viajaram durante muito tempo. E aí, muito provavelmente, o Carlos Coronel fará bastante partidas pelo São Paulo Futebol Clube como goleiro secundário, como goleiro reserva. Carlos Coronel tem seu contrato até 2028, podendo ficar até 2029 com metas não divulgadas. Então, muito provavelmente, pelo que nós estamos acostumados a ver do São Paulo Futebol Clube, Carlos Coronel, por mais que tenha o seu contrato até o final de 2028, muito provavelmente bata as metas e fique também até 2029. Outra coisa que agradou também envolvendo o goleiro Carlos Coronel foi que ele falou da grandeza do São Paulo, né? É claro que não é segredo para ninguém, né? Toda a grandeza do São Paulo Futebol Clube e de um jogador recém-contratado dar esse tipo de entrevista, mas deu para perceber muito carinho e muito carinho e muita consideração do goleiro Carlos Coronel ao falar do São Paulo de forma oficial pela primeira vez. Gente, Jonathan Calleri, né, um dos principais jogadores do elenco, está recuperado. Uma coisa que chamou muito a atenção foi uma foto, né, que está correndo nas redes sociais do joelho do Calleri. Realmente uma cirurgia, uma operação gravíssima, né, uma coisa muito dura, muito difícil de se recuperar, mas nós vemos, né, excelente notícia, o Calleri está recuperado e muito entusiasmado para jogar no São Paulo Futebol Clube. Ele fala, eu tô igual um garoto, eu estou igual um menino. Ele brinca, inclusive, né? Em falas, ele brinca, eu tô igual um garoto, tô igual um menino, de tanta felicidade dele poder voltar e jogar pro São Paulo Futebol Clube. Calleri que teve uma certa polêmica, digamos assim, né? Ou envolvido em muitas sondagens e muitos rumores de uma possível saída do São Paulo Futebol Clube, mas o Boca Juniors muito provavelmente faça uma proposta pelo Jonathan
Calleri. A verdade é que o Boca não descansa para querer tirar o Calleri do São Paulo. Não é nem tirar do São Paulo, né? O Boca Juniors gosta muito do Calleri e o Riquelme quer o Calleri lá de todo jeito. Então o Boca Juniors muito provavelmente virá forte agora para tirar o Calleri do São Paulo. Não é nada fácil e não é nada barato. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que as chances são mínimas do Calleri sair neste momento do São Paulo. Mas muito provavelmente o Boca, de novo, retorne fortemente para tirar o Calleri. Para vocês terem uma ideia, o Boca Juniors trata como prioridade a contratação do Calleri na janela de transferências. Eles têm vários outros jogadores no radar de outras posições, mas eles tratam o Jonathan Calleri como uma prioridade máxima para conseguir levar nessa janela de transferências. O Calleri fala que quer se aposentar no New Old Boys, né, o clube lá dele, mas para mim a chance dele ir pro Boca é maior ainda. Mas vamos ver, né? Tem que pagar e não é nada barato para tirar hoje o Calleri do São Paulo. Jeito São Paulo ainda espera, né? Resposta do Flamengo em relação ao volante Alan. São Paulo já fez proposta oficial, estava tudo muito bem encaminhado. São Paulo espera de forma muito ansiosa uma resposta rápida do Flamengo, né? Em ajustes finais para a contratação do volante Alan, que também não é barato, também não é um jogador barato. Mas o São Paulo também tem muita pressa para fechar o negócio e nós vemos que o Flamengo quer negociar o volante Alan e o Alan também quer vir para o São Paulo, né? Outra posição que o Crespo valoriza demais, ele gosta bastante de formar o time com volantes e zagueiros, tanto que nós vemos, né, a chegada do Danielzinho, a outros volantes especulados e o Alan com já proposta oficial já na mesa do Flamengo para chegar no São Paulo Futebol Clube. Outro jogador que muito provavelmente chegue agora no São Paulo é o lateral direito Lucas Ramon, outra posição que o São Paulo já também se preocupa bastante, né? Liberou o Mailton para o Fortaleza, ficou Mike e Cedric Soares e agora o São Paulo fecha o Lucas Ramon, né? Já assinou pré-contrato com o Lucas Ramon e viabiliza nesse momento, corre contra o tempo para ter a liberação agora do lateral direito Lucas Ramon para já anunciá-lo no São Paulo Futebol Clube, mais um reforço. Uma coisa que dá para nós percebermos é o Crespo, né? O Crespo apareceu também no vídeo de reapresentação muito feliz e o Crespo, ele que ele faz? Nós vemos toda a blindagem, né? O Crespo ele é um cara que ele quer muito montar o seu sistema defensivo, a sua zaga para até mesmo depois pensar no ataque. Então nós vemos, né, a chegada, né, a proposta oficial do volante Alan, a chegada do Danielzinho, Lucas Ramon, Gaston Ávila, chegou mais um goleiro. Então o Crespo ele blinda demais, ele tenta se proteger demais defensivamente falando. Então assim, no momento em que o Lucas Ramon for anunciado, for falado de forma oficial, claro que eu trarei aqui para vocês. E galera, Arboleda se reapresentou finalmente com o time, né? O São Paulo já treina já o time principal, já se prepara para a pré-temporada, para o ano, para a nova temporada, né, de 2026, e o Arboleda se reapresentou com um atraso de 2 dias. O São Paulo, em nota oficial, publica que não teve nada, isso já estava combinado e não irá multá-lo, né? A grande polêmica é que isso não é a primeira vez que acontece em relação à reapresentação do zagueiro, né? Do zagueiro cobrão do São Paulo aí, Robert Arboleda. Não é a primeira vez que isso acontece. Tinha ficado uma história de muitas pessoas em dúvida. Olha aí, o Arboleda sempre faz isso, tá vendo? Aquela coisa toda gerou muita repercussão em volta disso, mas o São Paulo, em nota oficial, comunica que isso já estava pré-combinado com o Arboleda. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, né, pessoal, que nós não sabemos, né, o que realmente aconteceu. Então, se isso já estava pré-combinado, como o São Paulo falou, aparentemente não tem nada. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa esse like, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa esse like. Obrigado e até a próxima.